Então tá, pessoas, eu sou o professor Hidrogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, galera, nosso papo hoje vai ser sobre soluções. O que a gente vai falar de soluções? A gente vai falar sobre os tipos de soluções, sobre coeficiente de solubilidade, sobre concentração comum, densidade, título e molaridade, certo? Então, vamos lá, vamos começar com alguns conceitos. Primeiro, o que é uma solução? Bom, solução é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes, certo? Sendo esses componentes, o solvente, que é o componente que se apresenta em maior quantidade, e o outro, o soluto, um componente que se apresenta em menor quantidade. Aí eu faço uma pequena observação, tá? Que quando os dois componentes estão na mesma fase de agregação, ou seja, os dois são sólido, ou os dois são líquido, ou os dois são gasoso, o solvente será o que apresentar a maior quantidade daí, certo? Quais os tipos que eu tenho de solução? Eu posso ter uma solução sólida, uma solução líquida e uma solução gasosa, certo? O que vocês podem perceber aqui? Vocês podem perceber o seguinte, aqui nessa tabela, o que vai mudar aqui nessas soluções? Na sólida, o meu solvente sempre é sólido, certo? O que está mudando? Está mudando o soluto. Na líquida, o meu solvente sempre é líquido. O que está mudando? Está mudando o soluto. E na gasosa, a mesma coisa, o meu solvente é sempre o gasoso. O que está mudando? Está mudando o soluto. Então, eu vejo o tipo de solução analisando soluto e solvente, certo? Então, vamos ler alguns exemplos só. Vamos pegar um exemplo de solução sólida. Se eu tenho uma solução sólida, sólido, eu posso dizer que um exemplo disso é uma liga metálica, certo? Um exemplo ali, cobre e níquel. Certo? Se eu pegar uma solução sólida do tipo gasoso sólido, eu posso dizer o quê? Que é um gás hidrogênio, né, dissolvido em níquel. Já se eu pegar uma solução líquida, né, eu posso pegar uma solução líquida gasoso com líquido e dizer o seguinte, ó, CO2 dissolvido em água, ou seja, água mineral com gás. Agora, se eu pegar uma solução que é líquida, líquido com líquido, eu posso pegar o quê? Álcool com água, que a gente chama de mistura azeotrópica daí, certo? Assim como lá na liga metálica a gente chama de mistura eutética. Já numa solução gasosa, se eu for pegar um exemplo sólido gasoso, eu posso pegar poeira no ar atmosférico. Se eu for pegar um exemplo líquido gasoso, eu posso pegar a própria umidade do ar, tá? E se eu for pegar um exemplo gasoso, eu posso pegar o próprio ar atmosférico. Por quê? Porque eu tenho vários gases envolvidos no ar atmosférico. Soluções quanto à natureza. Elas podem ser soluções iônicas ou eletrolíticas. O que significa isso? São aquelas em que o soluto é um composto iônico. Então essas soluções, elas são eletrolíticas. Por quê? Porque elas são boas condutoras de corrente elétrica. Ou soluções moleculares, né, que são não eletrolíticas, que são aquelas em que o soluto é um composto molecular. Exemplo, água com açúcar. Aí eu chamo a atenção para um detalhe. Os ácidos são compostos moleculares. Só que quando em água, eles geram, né, uma solução do tipo eletrolítica. Por quê? Porque eles sofrem ionização daí, certo? Bom, como é que eu posso classificar essas soluções? Eu posso classificá-las como saturada, que são o quê? São quando temos a quantidade máxima de soluto permitido para uma quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Ou seja, eu tenho uma quantidade de soluto que eu vou até o limite para aquela quantidade de solvente, para aquela temperatura, para que todo o meu soluto fique dissolvido. Uma solução insaturada é que tem uma quantidade de soluto inferior ao limite permitido para uma quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Supondo que eu tenha 30 gramas em 100 ml de água a 25 graus. Se eu botar 29 gramas, eu estou falando de uma solução do tipo insaturada, porque eu não cheguei no limite, certo? A solução saturada com precipitado ou corpo de fundo é quando eu tenho uma quantidade de soluto superior ao limite permitido para uma quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Ou seja, quando eu coloco o soluto
em quantidade superior àquela permitida e esse soluto vai se depositar lá no fundo do meu frasco, certo? Aqui eu coloco um exemplo daí, porque esse exemplo eu trago também o que é o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade que a gente costuma ver aí nas questões? É a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Ou seja, é um conceito bem semelhante, né, para não dizer igual, ao de uma solução saturada, certo? Então olha só, o coeficiente de solubilidade do NaCl a 0 graus é 35,7 gramas para 100 gramas de água. E o coeficiente de solubilidade para o NaCl a 25 graus é 42 gramas para 100 gramas de água. Supondo que num frasco de 1 litro, numa temperatura de 0 graus, eu coloque 200 gramas. Bom, em 1 litro, o meu coeficiente de solubilidade fala em 100 gramas de água ou 100 ml de água. Teoricamente, eu poderia colocar até 357 gramas. Por que isso? Porque soluto e solvente em coeficiente de solubilidade, eles são diretamente proporcionais. Se eu aumentar 10 vezes a quantidade de água, eu posso aumentar 10 vezes a quantidade de soluto. Chama atenção para o seguinte, isso só não é proporcional com a temperatura. Eu não posso dizer que se eu dobrar a temperatura, eu dobro o soluto e dobro o solvente. Isso não. Agora, soluto e solvente são diretamente proporcionais. Então, no primeiro frasco ali, eu tenho uma solução do tipo insaturada, porque eu estou colocando 200 gramas e poderia colocar 357 gramas. No segundo frasco, olha só, em 1 litro de água, a temperatura de 0 graus, eu estou colocando 357 gramas, ou seja, eu estou colocando o limite máximo permitido para essa temperatura, ou seja, eu tenho uma solução do tipo saturada. E no terceiro frasco, onde eu coloco ali um espacinho, né, colorido, aquele ali representaria, né, o meu corpo de fundo. É por quê? Porque eu conseguiria colocar no máximo 357 gramas, e eu coloquei 400 gramas, ou seja, eu coloquei uma quantidade de soluto superior à permitida daí. Então, o que está a mais decanta, né, vai para o fundo e acaba gerando um corpo de fundo ou precipitado, certo? Já uma solução supersaturada é quando temos uma quantidade de soluto superior à máxima permitida para uma quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Entretanto, através de ajustes de temperatura, todo o soluto permanece dissolvido. Soluções diluídas são aquelas onde a quantidade de soluto é muito menor que a quantidade de solvente. Já as concentradas é o contrário, né? É onde a quantidade de soluto é elevada quando comparada à quantidade de solvente, certo? Bom, então aqui um exemplo de uma solução do tipo saturada. O que acontece? Olha só, a solução saturada eu tenho que produzir ela de acordo com ajustes na temperatura. Então, num primeiro momento eu boto 400 gramas de NaCl em 1 litro d'água. Né? O que eu sei? 400 gramas de NaCl, eu poderia colocar no máximo 357 gramas, então eu estou gerando um precipitado. Aí eu vou lá e aumento a temperatura. Quando eu chegar em 25 graus, eu sei que eu poderia colocar 420 gramas, mas só tem lá dentro 400 gramas. Consequentemente, vai ficar tudo dissolvido e eu vou ter uma solução do tipo insaturada. Aí o que eu faço? Eu vou lá e baixo a temperatura de novo e deixo em 0 graus. Eu sei que em 0 graus eu teria no máximo 357 gramas. Só que todo o meu soluto já estava dissolvido ali pelos ajustes de temperatura. Então, dessa forma, eu vou ter uma quantidade de soluto superior à permitida, certo? Só que ele vai ficar todo dissolvido. Então, eu vou ter uma solução do tipo supersaturada. Bom, aí eu trago um exemplo para você de como é que a gente trabalha o coeficiente de solubilidade e como é que eu enxergo um coeficiente de solubilidade nas questões. Normalmente, ele vem através de gráfico. Não necessariamente, mas normalmente ele vem através de gráfico. Então ali eu tenho um gráfico com 4 curvas, certo? Daí a pergunta é a seguinte: qual destes sais apresenta a maior solubilidade a 40 graus? Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha nos 40 graus, certo? E depois eu vou traçar linhas perpendiculares, né, à temperatura, para me ver o seguinte, ó. Qual o ponto que vai ter a maior solubilidade? Todos do meu eixo Y, certo? Ou seja, da solubilidade, todo aquele soluto ali está baseado em 100 gramas de água. Se eu olhar, vou ver o seguinte, ó, que o NaClO3 é onde eu tenho a maior quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água. Consequentemente, essa é a minha resposta certa daí, ok?
Bom, quando eu falo em soluções, mas na parte de concentração comum, o que é uma concentração comum? Bom, concentração comum indica a quantidade em massa de soluto que se encontra dissolvida em um volume padrão de solução. Vejam bem, volume padrão de solução. Aí eu trago para vocês dois exemplos, certo? O primeiro deles, eu coloco primeiro água e depois NaCl, e o segundo, eu primeiro coloco NaCl e depois eu coloco água. E daí o questionamento é o seguinte: tem algum que está errado? Ou eu posso fazer de qualquer jeito? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque o conceito me diz que é massa de soluto em volume padrão de solução. O que significa isso? Significa dizer que o primeiro modo não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Porque se eu primeiro colocar água e depois eu colocar o NaCl, consequentemente vai passar daquela marquinha que a gente chama de menisco daí, certo? Então primeiro eu tenho que colocar o soluto e completar até o risquinho ali, o menisco, com água daí. Aí sim eu vou ter o quê? Uma massa de soluto em um volume de solução, certo? Bom, concentração é dado pelo quê? Massa por volume, certo? As unidades podem normalmente ser utilizadas grama por litro, mas a concentração comum, né, também pode ser tratada na forma de porcentagem, e daí nessa fórmula poderia vir massa por volume, massa por massa ou volume por volume. Além de poder vir também em ppm, que é a parte por milhão, ou ppb, que é a parte por bilhão. Bom, aqui eu trago para vocês um exemplo de concentração comum, certo? Então o que diz aí a questão? Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados: lata com refrigerante comum 331,2 gramas e a lata com refrigerante diet 316,2 gramas, certo? Bom, por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente, vejam bem, eu tenho uma lata de 300 ml e eu quero saber em gramas por litro, ou seja, em 1 litro de refrigerante. Bom, o que eu consigo perceber aí? Primeira coisa, eu tenho que descobrir a massa de açúcar. Como é que eu vou descobrir a massa de açúcar? Diminuindo a massa do refrigerante comum pela massa do refrigerante diet. Aí eu vou chegar que em 300 ml eu tenho 15 gramas de açúcar. Bom, se eu sei que eu tenho 15 gramas de açúcar em 300 ml ou 0,3 litros, consequentemente, 1 litro eu vou ter X, certo? Dessa forma, eu vou ter o quê? 50 gramas de açúcar por litro de refrigerante. Se eu usasse fórmula, seria a mesma coisa, né? Concentração é massa, que é 15, dividido pelo volume, que é 0,3. Eu ia achar exatamente a mesma resposta. Então, aqui, resposta a letra E, certo? Bom, quando eu falo em soluções e daí trago densidade, o que é a densidade? A densidade ou massa específica é a relação entre massa de um material pelo volume por ele ocupado. Lembrando que a densidade também depende da temperatura e da pressão do material. Por quê? Porque a temperatura pode aumentar, né, o meu volume do material, e a pressão pode diminuir o volume do meu material. Então isso altera também a minha densidade, tá? A fórmula da densidade, né, é massa por volume. As unidades mais usadas, então, para líquidos e sólidos é grama por centímetro cúbico. Para gases, a gente costuma usar grama por litro. Mas o Sistema Internacional de Unidades, ele traz densidade como quilograma por metro cúbico, certo? Aí eu trago para vocês um exemplo também de densidade. Então olha só, em condições ambientes a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetro cúbico. A massa desse metal, na qual um garimpeiro de Paconé necessita para encher completamente um frasco de meio litro de capacidade é de... Bom, primeira coisa, separar os dados. O que eu tenho de dado? Densidade do mercúrio e o meu volume, que ele fala que é meio litro, então
500 ml ou 500 centímetros cúbicos, certo? Bom, ele quer saber a massa, né? Então, densidade é massa pelo volume. Ou seja, massa é densidade vezes o volume. Então, eu tenho o quê? 13 vezes 500. Aí, a minha massa é de 6.500 gramas, certo? Quando eu falo em soluções e falo em título, o que é o título? Ele representa a massa do soluto presente na massa da solução. Então, por exemplo, né? Se uma solução de título é igual a 0,75 ou 75%, indica o quê? Indica que 75% da solução é proveniente da massa do soluto. A fórmula do título é massa do soluto dividido por massa do solvente mais massa de soluto ou massa de solução. O título não tem unidade, certo? E assim, ó, quando o título não tem unidade, eu vou dizer que o valor máximo pode ser 1 e o valor mínimo pode ser 0. Agora, o título com percentual, eu posso dizer que o valor mínimo é 0% e o valor máximo é de 100%, certo? Uma questão aí de exemplo de título. Então, as massas, respectivamente, de H2CO4 e H2O, que devem ser misturadas para preparar 1.000 gramas de solução 5% de H2CO4 são, bom, primeira coisa, então, dados. Eu tenho um título que é de 5%, ou seja, 0,05. Já vou tirar do percentual que fica mais fácil daí de trabalhar. Ele também me diz que a massa da solução é de 1.000 gramas, então M1 mais M2 é 1.000 gramas. Bom, jogo isso para a fórmula, vou achar que M1 é de 50 gramas, então a minha massa do soluto é de 50 gramas. Como a massa da solução era de 1.000, quando eu faço 1.000 menos a massa do soluto, consequentemente eu acho a massa do meu solvente, então resposta a letra C daí, certo? Agora, quando eu falo em solução e falo em molaridade, aí eu chamo atenção para um detalhe. A molaridade, ela pode ser chamada de concentração molar, concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. Friso concentração molar e concentração em quantidade de matéria, que são o que mais aparece em perguntas, certo? E ela é a razão da quantidade de matéria do soluto, chamado também de mol, pelo volume de solução. A fórmula, eu tanto posso dizer que é número de mol por volume, assim como eu posso dizer que é massa sobre massa molecular vezes volume. Por quê? Porque número de mol é massa sobre massa molecular, certo? As unidades, normalmente é mol vezes litro na menos 1, mas por vezes também pode aparecer molar ou simplesmente um M. Aí, um exemplo de molaridade. Em 100 ml de um soro sanguíneo humano, há 0,585 gramas de cloreto de sódio. A concentração em quantidade de matéria deste sal no sangue é em mol por litro. Bom, primeira coisa, os dados, né? Então, qual os dados que eu tenho? Massa 0,585, volume 0,1 litro e massa molar de 58,5 gramas, certo? Vou jogar isso para a fórmula, né? Molaridade é massa sobre massa molecular vezes volume. E vou achar o quê? Que a minha molaridade é igual a 0,585 por 5,85, ou seja, molaridade igual a 0,1 mol por litro. Resposta correta, letra E. Certo? Beleza? Vocês viram que não é difícil, a gente precisa saber uma base de soluções para a partir dessa base conseguir desenvolver os outros problemas aí. Então é isso aí, galera. Não se esqueçam, se inscreve lá no nosso canal, ative o sininho e aguardem as próximas aulas.